A Bíblia nos orienta para nós casarmos, case com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Que você procure alguém que partilhe da mesma fé que você, ou que você também partilhe da mesma missão de vida. Eu me lembro de uma missionária que esteve conosco, já faz um tempinho. Ela é das missões nacionais, está atuando no Nordeste. E ela nos contou do seu namoro, antes mesmo dela ir para missões. E ela então se deparou com uma decisão. O seu namorado era contra essa decisão, essa sua vocação de seguir para missões e representar Jesus nos campos missionários. E ela precisou abrir mão desse namoro a fim de servir a Jesus, porque o namorado disse que ela teria que escolher ou Jesus ou o namoro. E ela entendeu então que ela não deveria permanecer com aquela relação, e ela então desmanchou esse namoro, entendendo que ele não iria partilhar da mesma missão de vida que ela estava partilhando. Provavelmente, se eles se casassem, talvez traria muitos transtornos para os dois. Algum tempo atrás também recebi uma jovem que foi criada no meio cristão, no meio evangélico, tendo uma orientação bíblica doutrinária. Casou com seu esposo que era de uma outra religião, e tinha uma outra prática, uma outra forma de entender as Escrituras. E aí veio o filho. E na hora do filho, aquela discussão, né? Vamos batizar a criança, porque na nossa prática, batizar a criança assim que nasce. E ela, por sua vez, não, eu não quero que batize porque nós temos uma outra forma de lidar com essa situação. E aí começou uma discussão. O que fazer agora? Eu cresci dentro de princípios, dentro de um ensinamento, e ele, por sua vez, cresceu dentro de princípios, dentro de outros ensinamentos, e agora ambos estavam agora em choque, sem saber como lidar com essa situação em relação ao filho. Por quê? Porque não partilhavam da mesma fé, da mesma missão de vida. Há casais que acabam dando certo, mas também há muitos casais que dão errado, porque começam errado, não se submetem à vontade de Deus, não consultam a Deus, não pedem a Deus para que dê a eles este príncipe ou esta princesa, a fim de que possa ser o seu companheiro. Muitas vezes você pode dizer, pastor, mas aqui na igreja não tem mais os homens, porque os que já têm já estão namorando, os que já têm já casaram, ou as mulheres, né? Ou os homens também podem dizer a mesma coisa, as mulheres aqui já estão com seus compromissos. Mas existem muitos intercâmbios, existem muitos encontros, né? Existem muitas formas de você conhecer outras pessoas de Deus também, não precisam ser necessariamente no mesmo local. Mas começar a lutar quando você coloca isso como um princípio. Eu quero ter um companheiro, eu quero ter uma companheira, mas tem que ser alguém que teme também ao Senhor. Tem que ser alguém que também sirva ao Senhor, que tenha amor, paixão em servir a Deus, o mesmo Deus que eu sirvo. Em quarto lugar, o outro compromisso de guardar meu coração de fantasias sexuais, evitando formas de entretenimento sensual, situações comprometedoras. Ou seja, é fazer uma aliança com o meu namorado, é fazer um acordo com os meus pais, na condição de filhos, que eu vou procurar guardar o meu coração. Há um texto bíblico que diz que o que nós devemos guardar é o coração. Sobretudo, o que deve se guardar é o coração, porque é dele que provém, não é, os desejos da sua alma. Como começar a lutar quando nós nos cuidamos de nós mesmos, cuidamos da nossa mente, cuidamos do nosso pensar, das nossas ações ligadas a essa questão.
Quinto e último lugar, de buscar o perdão, quando apropriado e necessário, de pessoas que talvez eu tenha ofendido, eu tenha defraudado. Esse é um acordo, esse é uma aliança que pode se fazer entre os pais e os filhos por ocasião do namoro. Agora, concluindo, vocês se lembram do que eu disse no início? Como os filhos podem facilitar a atuação dos pais nessa condução dessa relação pais e filhos? Como os pais podem exercer essa autoridade de uma maneira mais salutar, mais pacífica, quando os filhos exercem o papel de obediência, ou através da submissão. Um filho que está na fase do encantamento, do enamorar-se, e quando ele então celebra juntamente com seus pais esse acordo, o que dizer? O que dizer? Você se lembra de uma propaganda muito interessante de um garoto que chega para a mãe no mercado e diz: mãe, eu quero comer chicória. Brócolis, mas chicória também tem, não tem? Então, eu acho que ele fala chicória também, não fala? E fala também. Ele é uma criança totalmente diferente de todas as outras, né? Mas o que a mãe vai falar de uma criança dessa que quer comer coisas saudáveis? O que o pai vai falar de uma criança que faz isso? Né? Comer coisas saudáveis. Qual é o pai que vai se ofender quando os filhos vêm com uma proposta como essa? Quando os filhos chegam: pais, eu gostaria de ter uma namorada, um namorado, gostaria que vocês estivessem orando por mim, para que Deus possa então me conceder esse privilégio. Qual o pai que vai contra o filho nesse sentido? Os pais com certeza se alegraram. E os filhos? Eu não tenho dúvidas que Deus o honrará. Os filhos que andarem por esse caminho da obediência, Deus o honrará. Portanto, fica aqui, meu filho, minha filha, fica aqui esse desafio para você. Andar pelo caminho da obediência. Deus vai te honrar.